apresentação de hoje. Eu queria, antes de mais nada, simplesmente falar algumas coisas, colocar algumas questões, digamos, de ordem metodológica, porque queria insistir mais uma vez nesse ponto, e agora de maneira mais clara. Modelos socioeconômicos são animados não apenas por proposições a respeito do modo de funcionamento da produção e do consumo, eles devem também determinar a configuração dos seus agentes racionais. Eu queria que vocês lembrassem disso quando for questão, então, de ouvir e de discutir a teoria do Mises, né? Eles definem, então, como um conjunto de comportamentos, um conjunto de modos de avaliação e de justificativas que devem ser internalizadas por agentes que se queiram reconhecidos enquanto tais. Esses modelos não podem ser abstraídos da força de produção de uma psicologia que lhe seja própria. Quer dizer, de uma figura antropológica, fortemente reguladora e disciplinar, a ser partilhada por todos os indivíduos que aspiram a ser socialmente reconhecidos, dentro das sociedades que são reconstituídas a partir desse modelo de gestão econômica. Porque, afinal de contas, trata-se de reconstituir as sociedades. Eu lembraria dessa frase famosa da finada Thatcher, né? Que era, entre outras coisas, economia é apenas o método, o objetivo é transformar os corações e mentes. Vejam, esses modelos eles definem padrões de individuação a partir da racionalidade que eles procuram realizar. E no interior desses padrões, nós encontramos sistemas profundamente normativos, né, de disposição de conduta, de produção de afetos e de determinação das formas de sofrimento. Nesse sentido, nós diríamos que modelos socioeconômicos são modelos de governo e de gestão social de subjetividades. Por isso, eles não podem ser compreendidos sem sua capacidade de instauração de comportamentos e de modos subjetivos de autorregulação. Eles não podem ser elucidados sem a gestão de uma psicologia que lhes é inerente. É importante compreender com isso o estatuto de um discurso como economia. A economia não é apenas um saber a respeito das trocas e dos sistemas de produção de riqueza. Ela é uma prática disciplinar, que se apoia em larga medida em uma moral. E uma moral que é a injunção para a realização de uma psicologia que não é uma descrição de um comportamento, mas é um modelo pedagógico de comportamento a ser internalizado. Trata-se de falar sobre como os sujeitos devem desejar, a partir de uma perspectiva racional, como eles devem agir, como eles devem julgar. Se Marx se voltava à economia política, ao redimensionar o seu projeto de crítica social, era por compreender o lugar central da economia na definição das condições para o reconhecimento dos sujeitos enquanto racionais. Lugar esse que se expressa na natureza disciplinar do trabalho, no cálculo da maximização de interesse, na pedagogia que se trata de naturalizar. Que teóricos maiores do neoliberalismo, como von Mises e Hayek, têm uma verdadeira psicologia na base dos seus pensamentos econômicos, eis algo que não deve nos surpreender. Essas colocações, elas podem nos permitir qualificar melhor uma perspectiva como essa, defendida pelo Lattes-Phipps, que visa analisar as transformações das categorias clínicas a partir do impacto dos fatores externos aos sistemas de saber psiquiátrico-psicológicos. Fatores esses que trazem um conceito de sujeito nem sempre tematizado, mas sempre pressuposto. Lembre-se a respeito, eu terminarei um pouco por aqui, como nós conhecemos estudos que demonstram a associação entre o advento do neoliberalismo e um novo ethos do capitalismo. Um clássico desse é o estudo do Boltanski, que apelou o novo espírito do capitalismo, né? Inclusive tem tradução em português, né? Veja, um ethos distinto daquele descrito pela ética do trabalho ascético dos moldes weberianos. Eu queria insistir, vamos insistir então, nós gostaríamos de insistir que nesse ethos reside
não apenas a determinação de novas relações ao mundo do trabalho, mas também reside a base moral de uma psicologia implícita, com fortes influências na configuração dos processos de socialização e de individuação presentes nos vários sistemas da vida social: a família, o mundo do trabalho, a escola, o Estado, etc. A relação ao corpo, entre tantos outros. Nós podemos partir dessas elaborações para perguntar se esse ethos não representou também o advento de uma nova gramática do sofrimento psíquico, ou ainda de uma nova forma de inscrição do sofrimento psíquico em patologias reconhecidas pelo saber psiquiátrico psicológico. Dessa forma, nós podemos, inclusive, analisar essa psicologia implícita do neoliberalismo como uma expressão de uma noção de indivíduo, prende pressuposições metafísicas que forneceriam horizontes valorativos para a constituição das distinções entre normal e patológico no saber psiquiátrico psicológico atual, e como nós sabemos, a distinção entre normal e patológico é absolutamente solidária da distinção entre racional e irracional. Ou seja, trata-se de não contentar em fazer a arqueologia dos valores de operação no saber psiquiátrico psicológico, a partir do desvelamento de um possível sistema de dependências entre padrões de normalidade e patologias e postulados presentes em modelos socioeconômicos hegemônicos. Trata-se também de explorar as matrizes filosóficas de tais postulados, procurando evidenciar seu comprometimento metafísico com certas ideias de unidade, de identidade, de pertencimento, de autopertencimento, de autonomia, que faz setores dos saberes empíricos terem relações profundas de dependência com modelos de determinação profundamente normativos e disciplinares.